Bom dia a todos, né? Meu nome é Davi Lopes, sou professor da Escola Enéas Olímpio, né, desde o ano de 2018 e sou graduado em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje eu estou aqui, né, para gravar uma aula para vocês, certo? E o tema da nossa aula de hoje é medidas de tendência central, certo? Que as principais medidas de tendência central que a gente vai trabalhar hoje são média, moda e mediana. O foco dessa aula é para todos os alunos do terceiro ano, né? Principalmente os alunos aqui da Escola Enéas Olímpio, mas esse conteúdo é um conteúdo também que serve para todo mundo que tem pretensão de fazer o Enem, que serve para todo mundo que é concurseiro, certo? Então, é uma aula que todo mundo que tem interesse em fazer Enem, fazer concurso, pode assistir e vai ser muito proveitosa, certo? Os objetivos da nossa aula de hoje, né, são conhecer as principais medidas de tendência central e também aprender a resolver problemas envolvendo essas medidas, certo? Então vamos lá. As medidas de tendência central. A gente tem três principais medidas: média, moda e mediana. Vamos entender o que é cada uma delas, certo? A média, como é que você vai fazer? Você tem uma distribuição, certo? De elementos, de uma frequência de elementos, certo? E a média é dada pela soma dos dados dessa distribuição dividido pela quantidade de dados. Por exemplo, na escola, se você tem trabalho e prova, cada um valendo 10, então você soma e divide por 2. Soma os dois resultados, os dois números que aparecem na sua distribuição e divide por 2. Se você tiver 3 notas, você soma as 3 e divide por 3, certo? Então é assim que funciona a média. A moda é o valor que mais se repete. Então, o nome já diz, né, o que é que está na moda, é uma coisa que é muito usada, é uma coisa que aparece muito. Então, moda é o valor que mais se repete na sua distribuição, tá bom? E mediana é o dado que ocupa a posição central desde que a frequência esteja organizada em ordem, certo? Você tem que colocar esses elementos em ordem, seja ela crescente ou decrescente, para você identificar quem é a mediana, que é o termo que ocupa a posição central. Vamos ver uns exemplozinhos aqui, ó. Eu tenho essa distribuição aqui com esses elementos, 3, 5, 5, 6 e 8. Vamos tentar calcular essas medidas de tendência central aqui. Primeiro a gente vai calcular a média, né? O que é a média? Soma dos dados dividido pela quantidade. Eu tenho quantos dados aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dados, né? Tenho 5 elementos na minha distribuição. Então eu tenho que somar eles e dividir pela quantidade, que no caso é o quê? 5. Então, vamos lá. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 6, 19. 19 com 8 dá 27. 27 dividido por 5, pessoal, já fiz aqui, vai dar aproximadamente 5,4. Então, essa daqui seria a média, né, nessa distribuição. Vamos ver aqui a moda. Quem é a moda? O que a moda é? O valor que mais se repete. Quem é o valor que mais se repete na nossa distribuição aí? É o número 5. Por quê? Porque ele aparece 2 vezes. Então, a nossa moda aqui é 5. E agora a gente também vai ver a mediana. A mediana é o quê? Dado que ocupa a posição central desde que os termos estejam em ordem, seja ela crescente ou decrescente. Então, nossos termos aí estão organizados em ordem crescente, do menor para o maior, certo? Então, a gente vai pegar o termo que ocupa a posição central.
Quem é o termo que está ocupando a posição central aqui na nossa distribuição? É o número 5. Ó. O 5 está no centro. Para esse lado ficam 2, para esse lado ficam 2 elementos. Então, a nossa moda é o número 5. Aliás, nossa mediana é o número 5 também. Coincidiu da moda e da mediana serem iguais, mas isso não acontece em todos os casos, certo? É um caso aqui específico. Então, calculamos média, moda e mediana. Vamos para outro exemplo aqui. Outra distribuição de números aqui, né? 10, 10, 15, 20, 25 e 25, certo? Vamos calcular as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Então, na média, a gente vai fazer o quê? Somar os elementos e dividir pela quantidade. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 2, 4, 6 elementos. Então, eu vou dividir por 6, certo? Calculando essa soma aqui, 10 mais 10, 20. 20 com 15, 35. Com 20, 55. Com mais 50 aqui, dá 105. Dividido por 6. Já fiz aqui essa continha, certo? Para a gente não perder muito tempo. Então, dá 17,5. Então, a média aqui, ó, dá 17,5. Vamos ver agora a moda. Quem é a moda? A moda é o valor que mais se repete. Então, quem é o valor que mais se repete aí, nessa distribuição? Aí tem um detalhe, tá bom? Nessa distribuição, o 10 aparece 2 vezes. E o 25 também aparece 2 vezes. Então, nesse caso, o que é que pode acontecer? Você vai ter 2 números como moda, certo? Então, quem são eles? 10 e 25. Então, a gente diz que nesse caso, ela é bimodal, porque tem 2 elementos como moda. A moda ela pode ter vários elementos, porque pode ter elementos que aparecem a mesma quantidade de vezes, tá bom? E por último, a mediana. Ó, nesse caso, a mediana tem um detalhe, tá bom? Vamos observar aqui. A mediana, eu disse para vocês que é o dado que ocupa a posição central quando os números estão organizados em ordem. Esses números já estão organizados em ordem, certo? Só que aqui a gente tinha, nesse exemplo, uma quantidade ímpar de números. Então, quando a gente tem uma quantidade ímpar, a gente tem um que está exatamente no meio, certo? Fica 2 para um lado, 2 para o outro, ficou no meio. Agora, aqui a gente tem uma quantidade par de elementos. Então, isso aí, o que é que vai acontecer? A gente não vai ter um elemento que ocupa a posição central. Nesse caso, a gente vai ter 2 elementos que estão localizados no centro dessa distribuição. Então, quem são esses 2 elementos? Ó? Esses 2 elementos são o 15 e o 20. Por quê? Porque para esse lado ficam 2 e para esse lado ficam mais 2. Então, na mediana, a gente vai usar o 15 e o 20. Ah, professor, mas você disse que era o termo que ocupa a posição central. E agora tem 2? Então eu vou colocar 15 e 20? Não. A mediana tem que ser um único resultado. Então, como é que vai ser? Para a gente obter, a gente vai pegar esses 2 elementos, somar e dividir por 2, certo? Então, quando a mediana tem uma quantidade par na distribuição, você vai pegar os 2 centrais, somá-los e dividir por 2. Então, vai ser 15 mais 20 dividido por 2. 15 mais 20, 35, dividido por 2, dá 17,5, tá bom? Então, nesse caso, a mediana é 17,5. Ela é um número que nem aparece aqui nessa distribuição, tá bom? Então, também coincidiu, né, da média ser igual à mediana, mas podem ser todos números diferentes, tá bom? Isso aqui é só coincidência. Então, a gente aprendeu a identificar a média, moda e mediana, certo? Calcular. Lembrando, média soma todos os elementos e divide pela quantidade. Moda é o valor que mais se repete. E mediana é o termo que ocupa a posição central. Se for uma quantidade par, você vai ter 2 elementos, vai somar os 2 e vai dividir por 2, certo? Agora a gente vai avançar um pouquinho mais e falar de um tipo específico de média, certo? Que é a média aritmética ponderada. Então, para explicar essa média, que é um pouquinho mais específica, mas que não deixa de ser uma média que a gente já trabalhou, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, certo?
Nesse exemplo, eu tenho essa quantidade aqui de alunos, tá bom? Com essas notas. Eu peguei um número de alunos na sala de aula e resolvi calcular qual é a média desses alunos, tá bom? Então, como é que eu ia fazer isso? Então, teve lá 8 alunos que tiraram 5, desses alunos que eu peguei, né? 10 alunos que tiraram 6, 3 alunos que tiraram 9 e apenas um aluno que tirou 10, certo? Então, eu quero calcular a média desses alunos, tá bom? Aliás, média, moda e mediana. Vamos calcular todas as 3 medidas de tendência central nessa distribuição. Então, pessoal, se vocês observarem comigo, vamos começar pela mais fácil, né? Que é a moda, nesse caso. Não vamos fazer na ordem, não. Vamos fazer logo a moda. Quem seria a moda nessa distribuição? A moda é o quê? O valor que mais aparece. Quem é o valor que mais aparece? É o 6. Por quê? Quantos alunos tiraram 6? 10 alunos. Então, a moda, nesse caso, é a nota 6. Então, a nota que mais se repete na nossa distribuição. Ok? Vamos para a média agora. A média, o nome dela é ponderada porque agora nós vamos considerar os pesos que essas notas têm dentro do cálculo da média aritmética, certo? Então, veja bem. O 5, ele vai aparecer 8 vezes. Então, teria que somar 5, mais 5, mais 5, 8 vezes. O 6 aparece 10 vezes. Então, eu tinha que somar 6, mais 6, mais 6. Só que, para mim não fazer esse processo todo, eu vou fazer uma multiplicação. Então, o 5 aparece 8 vezes. Então, vou botar 5 vezes 8. Né? Mesma coisa de eu somar o 5 8 vezes. O 6 aparece 10 vezes. Então, vou botar 6 vezes 10. O 9 aparece 3 vezes, então vou colocar 9 vezes 3. E o 10 aparece apenas uma vez, então vou botar 10 vezes 1. Certo? Agora, pessoal, eu não estou calculando a média desses alunos, então vamos ver quantos alunos eu tenho, certo? Ó, 8 com 10, 18, 18 com 3, 21, 21 com 1, 22. Então, eu tenho 22 alunos. Então, o resultado aqui, certo? Que vai ser a soma de todas essas 22 notas, vai ser obtido pela soma das parcelas dessas multiplicações, eu vou dividir por 22, tá bom? Então, vamos fazendo aqui, 5 vezes 8, 40, 6 vezes 10, 60, 3 vezes 9, 27 e 1 vezes 10, 10. Isso aqui dividido por 22. 127 com 10, 137 dividido por 22. Já calculei isso aqui. Então, a gente obtém aproximadamente, certo? Não vai dar um valor exato, aproximadamente 6,2. Se eu tivesse pegado essas 4 notas, somado e dividido por 4, essa resposta seria diferente. Por quê? Porque teve mais alunos que tiraram 6, teve mais alunos que tiraram 5 do que alunos que tiraram 9 ou 10. Então, eu tenho que considerar o que a gente chama de peso. O peso que cada nota tem dentro dessa distribuição. Por isso que a gente faz essa multiplicação. Então, esses valores aqui é como se fosse o peso que cada uma dessas notas tem dentro dessa distribuição, tá bom? Então, esse aqui é um caso de média aritmética ponderada. Agora, pessoal, nós vamos passar aqui para alguns exemplos, certo? Então, aqui, nossa aula de matemática, né, média, moda e mediana. Só relembrando, eu sou o professor Davi Lopes, né? Então, vamos dar continuidade aqui, resolvendo alguns exemplos que são questões de Enem, tá bom? Questões que já caíram no Enem. A primeira questão, eu tenho essa daí, ó. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, a gente tem a taxa aqui, o comportamento do emprego formal, né, em cada um desses meses, certo? Vai oscilando aí. E vamos ver o que é que a questão está querendo da gente aí. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é. Então, ele quer o valor da parte inteira da mediana, tá bom? Então, a gente tem que encontrar a mediana dessa distribuição de valores que a gente tem aí. Então, para encontrar a mediana, a gente precisa achar o termo que ocupa a posição central.
E para achar o termo que ocupa a posição central, a gente tem que organizar na ordem crescente ou na ordem decrescente, ok? Deixa eu apagar aqui a louça para a gente dar prosseguimento. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses valores e organizar na ordem crescente, certo? Do menor para o maior. Vou colocar aqui questão 1, fazer aqui perto para ficar melhor. Pegar aqui o pincel. Vamos aqui organizar esses valores. O menor valor aí é o 181.419. 181.419. Depois vem o 181.796. Depois vem o 204.804. 204.804. Depois vem o 209.425. Depois vem o 212.962. 252. Depois vem o 246.875. Continuando aqui, a gente tem que organizar todos, né? 266.415, 266.415, depois 298.041, e 299.415, 299.415. E por último, para encerrar, né, a gente tem o 305.068. Então a gente organizou, tá bom? Organizamos os valores, certo? Do menor para o maior. Se a gente observar, vamos ver quantos números a gente vai ter. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem uma quantidade par de elementos. Então eu tenho que pegar os dois elementos centrais, certo? Porque numa quantidade par você não vai ter um elemento ocupando a posição central, você vai ter dois. Então analisem comigo. Para me pegar os dois elementos centrais, quem serão esses elementos? Serão o sexto, certo? Aliás, o quinto e o sexto elemento, tá bom? Porque se eu pegar o quinto e o sexto, para esse lado eu ficarei com 4 e para esse lado eu ficarei com 4. Então, o quinto e o sexto elemento estão na posição central da minha distribuição. Agora eu vou pegar, quem é o quinto elemento? Vamos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto é esse e o sexto é esse. Então, ficou para esse lado aqui 4, para esse lado aqui 4. Então, pegamos os dois elementos que ocupam a posição central. Agora, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente tem dois elementos na mediana, a gente soma os dois e divide por 2. Então, vou somar aqui, ó, 212.952 mais 246.875 e vou dividir por 2 para calcular a mediana, certo? Somar aqui esses valores, somar aqui do lado. 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. A1, 9 mais 9, 18. A1, 6 mais 2, 8. E 1, 9. 4 mais 1, 5. 2 mais 2, 4. Então, deu
459.827. Então, 459.827. Agora eu tenho que dividir por 2. Então, temos que efetuar essa divisão aqui, tá bom? Vamos efetuar aqui. Ó, vamos observar só mais um detalhe aqui na questão, tá bom? Ele pede a parte inteira. Então, provavelmente, esse resultado vai ser um número que tem parte decimal. Mas ele só interessa saber quem é a parte inteira, tá bom? A parte que vem antes da vírgula. Vamos efetuar essa divisão. Ó. 4 dividido por 2 dá 2, né? Sobra nada, baixo 5. Que número multiplicado por 2 dá próximo ou igual a 5? É o 2 também. 2 vezes 2 é 4, 4 para 5, 1, baixa o 9. Fiquei com 19. Que número multiplicado por 2 vai dar próximo ou igual a 19? Vai ser o 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 para 19 sobra 1. Agora eu vou baixar o 8. Já sei que 9 vezes 2 dá 18. Para 18 não sobra nada. Agora eu baixo o 2. Que número multiplicado por 2 dá 2? É o 1. 1 vezes 2 dá 2, para 2, nada. E agora eu baixo o 7. Então, que número multiplicado por 2 dá próximo ou igual a 7? É o 3, né? Que dá 6. 3 vezes 2 dá 6, para 7, 1. Aqui a gente já pode parar, porque a partir daqui eu já vou ter que acrescentar um 0 e uma vírgula e vai ter a parte decimal desse número. Então, a parte que interessa para mim é essa parte inteira. 229.913, que é o item B, tá bom? Então, o gabarito da questão é o item B. Ó, só voltando aqui, quem quiser dar o print aí, que eu vou apagar para resolver a outra questão, certo? Aproveita, eu vou pegar aqui para pedir para a câmera dar um zoom, printa a tela para anotar a resolução, tá bom? E eu vou apagar para resolver mais uma para vocês, tá certo? Vamos aqui, outra questão, também do Enem de 2012, tá certo? Diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, tem aqui a empresa, certo? O lucro dela em 2009, 2010 e 2011, tá bom? Alfinetes V, balas W, chocolate X, pizzaria Y e tecelagem Z. Tá bom? Tem os valores aí. Vamos ver o que, é que a questão está nos pedindo, né? O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, ou seja, de 2009 até 2011. E escolhe as 2 empresas de maior média anual. As empresas que o investidor escolhe para a compra são... Então, ele fala o quê? Que ele calcula a média da receita bruta. Então, nós temos que calcular a média de cada uma dessas 5 empresas e ver quais são as 2 maiores. Porque ele escolhe as 2 empresas de maior média anual. Tá ok? Então, vamos voltar aqui para a tabelinha. Tá bom? Vou apagar aqui a questão anterior para a gente fazer essa segunda questão aí. Vamos lá. Então, nós temos que calcular a média de cada uma dessas empresas. Vou representar elas apenas pela letra, tá bom? Empresa V. Como é que a gente calcula a média? A gente vai somar os elementos e dividir pela quantidade. Em cada uma, eu tenho 3 valores para somar. Então, vou sempre dividir por 3. Vamos lá, a primeira. 200 mais 220 mais 240. Vou dividir por 3, certo? Então, 200 mais 220, 420. 420 mais 240, 660. Dividido por 3 dá 220. Então, esse valor aí é a média da primeira empresa. Vamos calcular agora a média da empresa W. Então, vamos lá. 200 mais 230 mais 200.
dividido por 3 também, que são 3 valores, certo? Média soma os valores e divide pela quantidade. Então aqui vai dar 630, dividido por 3. 630 dividido por 3 dá 210. Então essa aí é a média da segunda empresa. Vamos para a terceira. Empresa X aqui, chocolates. Vamos lá, 250 mais 210 mais 215, dividido por 3. Aqui, 600, né? 50 com 10, 60, 60 com 15, 75. Então, dá 675. Dividindo por 3, 600 por 3 dá 200, 75 por 3 dá 25. Então, dá 225, certo? Média da terceira empresa. Agora, vamos para a pizzaria. Pizzaria Y, vamos lá, 230 mais 230 mais 230. Pessoal, se eu tenho 3 valores somados, 3 valores iguais, divididos por 3, eu já sei automaticamente que vai dar esse próprio valor, que é o 230. Então, a média aqui dela é 230, não preciso nem calcular, já que em todos os anos ela teve o mesmo lucro aí, tá bom? E agora nós vamos para a última empresa, que é a empresa Z, que é a tecelagem. Então, vamos lá, 160 mais 210 mais 245, dividido por 3. Esse com esse aqui dá 305, com esse dá 515. Só conferir se é isso mesmo. Desculpa, 615. 615 dividido por 3. Então, dá 205. Então, agora a gente vai observar quem são as empresas que têm a maior média, as duas que têm a maior média. Então, as empresas que têm a maior média é essa daqui, que tem 230, e essa que tem 225. A outra é 220, 210 e 205. Então, as duas empresas que ele vai ter interesse em comprar é a X e a Y. Vamos ver lá as nossas opções. Vamos voltar aqui. Então, a empresa X e a empresa Y. Aqui a X é... Deixa eu ver aqui. Isso, está aqui, desculpa. Pizzaria Y e chocolate X. Não estava enxergando aqui porque estava na ordem inversa aqui, não estava na ordem alfabética, tá bom? Então, pizzaria Y e chocolates X. Então, é o item D, o gabarito dessa questão, ok? Então, quem quer copiar ela aí, pedir para o câmera dar um zoom, copia, dá um print aí da tela, para a gente resolver mais uma, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Terceira questão que eu trouxe para vocês hoje. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada, certo? Então, se é ponderada é porque tem pesos envolvidos. Entre as notas das provas finais de Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6. Respectivamente, quer dizer que a prova de Química tem peso 4 e a prova de Física tem peso 6, certo? Só lembrando aí, Química, peso 4, Física, peso 6. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos, em ambas as disciplinas, já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas. Candidato 1 tirou 20 em Química, 23 em Física. Candidato 2 ainda não fez Química e tirou 25 em Física. Candidato 3, 21 em Química e 18 em Física, certo? Vamos ver o que é que a questão está nos pedindo aí. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é 18, 19, 22, 25 ou 26. Então, vamos voltar aqui para os dados, certo? Vou apagar aqui para a gente dar continuidade nessas resoluções.
Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que calcular as médias dos dois candidatos que a gente já sabe, né? Para saber qual terá que ser a média do candidato que ainda não fez a prova de Química, tá bom? Então, o candidato 1 tirou 20 em Química e 23 em Física. Como é que a gente vai fazer aqui? Questão 3, candidato 1. Então, a média é ponderada. Então, eu tenho que pegar o peso, multiplicar pela nota da prova, e o outro peso, multiplicar pela nota da prova, somar e dividir pela soma dos pesos, né? Peso 4 e peso 6, totalizando 10. Então, vamos lá. Ó, prova de Química tem peso 4 e ele tirou 20. Então, vou fazer 4 vezes 20. Mais, prova de Física tem peso 6. Então, ele tirou 6 vezes 23. Isso aqui eu vou dividir por 2? Não. Vou dividir pela soma dos pesos, que é, no caso, 10. Tá bom? Então, 80, 6 vezes 23 dá 138. Então, 80 com 138 vai dar 218 dividido por 10. Então, isso aqui vai dar, ó, divisão por 10, pessoal. A vírgula desse número é como se ela estivesse aqui. Quando eu divido por 10, que tem apenas um zero, eu volto uma casa, tá bom? Então, fica 21,8. Só que essas notas, elas têm que ser números inteiros. Então, eu não posso colocar 21,8. Então, a nota de fato vai ser o quê? 22. Eu arredondo, né? Porque o 21,8 está mais próximo do 22. Vamos calcular agora do candidato 3, que a gente já tem as duas notas, tá bom? Então, vamos lá. Candidato 3. Então, prova de Química, peso 4, 4 vezes 21, mais prova de Física, peso 6. Isso aqui vai dividir por 10 também. 4 vezes 21, 84. 6 vezes 18 dá 108. 84 com 108 dá 192. Dividido por 10. Usando a mesma regra, a vírgula do número está aqui, volta uma casa. Então vai dar 19,2. Só que a nota tem que ser uma nota inteira. Então eu vou arredondar para 19. Está mais perto de 19 do que de 20. Então aqui vai ficar 19. Tá bom? Então, beleza. Agora a gente quer descobrir qual terá que ser a nota do candidato 2 na prova de Química para que ele vença essa competição aí, certo? Para que ele supere esses dois candidatos. Ó, um tem média 19, outro tem média 22. Então, ele terá que ter uma média maior do que quem? Do que 22 para superar esses dois candidatos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, enfim, o candidato 2, que é o que interessa para a gente. A prova de Química ele não fez, certo? Está um X lá, então vai ser 4 vezes X, eu não sei quem é, mais 6 vezes a prova de Física, que é 25. 6 vezes 25. Isso aqui eu vou dividir por quem? Ó? Sempre por 10, porque nessa questão específica são os pesos. Somando esses pesos dá 10. Essa nota aqui, o resultado dessa expressão, tem que ser maior do que quem? Do que 22, ok? Resolvendo aqui, 4 vezes x dá 4x. 6 vezes 25 dá 150. Maior que, vou multiplicar aqui, ó, esse por esse. 10 vezes 22 vai dar 220, ok? Porque é como se eu tivesse multiplicado meio pelos extremos. Isso aqui multiplicado por 1 dá a mesma coisa, só resolver as multiplicações. Isso aqui multiplicado por 22 dá 220. Vamos resolver, isso aqui é uma inequação, tá bom? Vamos resolver essa inequação. 4x é maior que 220, esse 50 vai para lá, negativo. Então, 4x é maior do que 220 menos 50 dá 70. X é maior do que 70 dividido por 4. Isso aí vai dar aproximadamente 17,5. Aproximadamente não, exatamente 17,5. Então, para ele superar as notas desses candidatos, a nota da prova de Química, que é o X, certo? Deixa eu só colocar aqui. O X tem que ser maior
do que 17,5, que é essa nota aqui, ó. Só que as notas são números inteiros, como eu já vinha fazendo. Então vamos arredondar aqui para 18, certo? Então a nota que ele vai ter que tirar vai ser 18. Até porque a gente nem tem a opção 17 aí, né? A nossa resposta é o item A, 18. Pedir mais uma vez para a câmera dar um zoom aí, para vocês darem um print na questão. Então, pessoal, essa daí foi a aula que eu trouxe para vocês, certo? De média, moda e mediana. Primeira vez na frente das câmeras, então desculpe aí algum erro, algum nervosismo. E obrigado, assim, para quem estiver assistindo, quem quiser compartilhar. E espero de alguma forma estar ajudando vocês aí para o Enem, estar ajudando vocês que são concurseiros. E lembrando a vocês da Escola Enéas Olímpia, assistam a aula, revisem esses conteúdos, aprendam, porque no Enem sempre cai uma ou duas questões dessas, que são questões fáceis. E vocês assistindo uma videoaula dessa, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Quero agradecer aqui a coordenação da escola, agradecer também ao meu amigo Rick, que está aqui de trás das câmeras. E era isso, pessoal. Um bom dia a todos e até a próxima.